Spider em fúria. Anderson Silva se revolta contra o UFC, exige luta pelo cinturão interino dos médios contra Yoel Romero e ameaça se aposentar. Entrevista exclusiva com Júnior Cigano. O brasileiro disputa o cinturão dos pesados contra Stipe Miocic no UFC 211. Pedido atendido. Vitor Belfort fará sua luta de despedida do MMA no Brasil contra Nate Marquardt. Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está na primeira edição do podcast MMA Ganhador. Aqui nós vamos debater os assuntos mais quentes do mundo das lutas e receber convidados especiais. Nesta semana, além de uma entrevista com o Júnior Cigano, nós teremos a participação de Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighting no Brasil, para debater com a gente o mundo das lutas. Bom, e para começar a gente tem a honra de receber aqui Guilherme Cruz. Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua participação. Coutinho, uma honra. Agradeço você pelo convite, já desejando sucesso, com certeza que vai ser um sucesso o seu podcast aqui no Ganhador. Obrigado, Guilherme. Então vamos começar logo com o assunto mais quente da semana, né? No início da semana todo mundo foi surpreendido com um verdadeiro desabafo do Anderson Silva, que inclusive foi no The MMA Hour, né, que é o programa do Ariel Helwani, seu companheiro de MMA Fighting. Queria saber se você assistiu ao vivo. Eu só assisti depois que aconteceu, mas a galera que viu ao vivo deve ter se surpreendido mais ainda do que eu. Qual foi a sua reação? Cara, eu assisti ao vivo e foi realmente surpreendente. Já foi surpreendente o Anderson Silva dar uma entrevista, né, porque hoje em dia as chances dele falar são cada vez mais raras. Ele tá sempre avesso a dar entrevista, só dá entrevista quando é um programa muito grande e tudo mais. Ele ter topado falar no momento em que ele não tem um adversário, está nessa confusão do UFC Rio, já chamou atenção. E ficou claro que ele estava querendo desabafar mesmo, estava querendo abrir o coração, soltar os cachorros para cima do Dana White, do UFC. E foi chocante ver o Anderson desbocado, né? A primeira vez que ele dá entrevistas tão agressivas assim, desde a época que ele ia enfrentar o Chael Sonnen, né? Uma conferência por telefone que ele soltou os cachorros, xingou o Sonnen, disse que ia quebrar os braços e pernas dele. Hoje, a raiva dele foi focada pro patrão, né? O Dana White é um cara que ele nunca teve uma relação perfeita, né? Mas sempre teve muito respeito. E as coisas que o Anderson Silva falou pro Dana White, falou esse novo UFC, né, foram realmente surpreendentes. Acho que mais surpreendente também foi que ele falou tudo isso em inglês, né? O Anderson Silva que é um cara que sempre... Eu acredito que ele fala inglês, né, mas ele não tem muita vontade, né, e sempre usava o Ed Soares, o empresário dele, ou o Derek, né, como tradutores. Dessa vez ele conseguiu expressar toda a raiva e frustração dele em inglês, que foi surpreendente também. É verdade. E Guilherme, o que você achou? Você acha que faz algum sentido essa reclamação dele? Lembrando que o Anderson Silva estava escalado para enfrentar o Kelvin Gastelum. O Gastelum acabou retirado do UFC Rio por conta do envolvimento em um caso de doping por uso de maconha. E o Anderson está aí há praticamente um mês e aguardando esse substituto, esse cara que vai entrar no lugar do Gastelum. Você acha que faz algum sentido essa reclamação dele? Olha, faz sentido porque a gente está exatamente um mês do evento e o UFC continua anunciando, né? O Anderson Silva estará contra um adversário ainda a ser definido. O UFC manda release, manda convite de pauta para a imprensa, tuita que o Anderson Silva está em ação no UFC Rio, mas o cara está sem adversário. Se você acompanhar o Anderson no Instagram, ele posta direto né? Fotos dele treinando todo dia, ele posta 20 fotos treinando. Então, o cara está se preparando, mas ele não tem nenhum adversário, então ele pode realmente estar frustrado, né? Não é só por conta do UFC, é porque o UFC ofereceu vários adversários para ele. Exatamente. E ele recusou, então tem a culpa dos dois lados também. Mas deve ser frustrante. O Anderson, ele não vai enfrentar qualquer, né? Tem oferecido caras de nome para ele. Ele tá num estágio que ele tem que realmente ser inteligente nas escolhas de luta.
Mas o UFC também tem a sua parcela de culpa de continuar anunciando a presença dele no card, sendo que ele não tá nesse card, né? E a cada dia fica maior a chance dele não lutar realmente no Rio. Exatamente. E o que me deixou mais impressionado também foi que ele acabou, diante de todo esse desabafo, declarou que não acredita mais em nenhuma palavra do Dana White, que Dana White fala certas coisas e não cumpre e tudo mais. Mas o que mais me surpreendeu foi que, além de todo esse desabafo, ele disse que agora ele só aceita enfrentar o Yoel Romero, que é um top da categoria dos médios, está ali esperando a chance pelo cinturão. Mas diante dessa demora eterna para realizar a luta entre o Georges St-Pierre e o Michael Bisping, como ele está ali de bobeira, o Anderson pensou, por que não? Vou desafiar o cara mais temido. Na minha opinião, o Romero eu tiro como esse cara mais temido da categoria. Eu acho que requer muita valentia para desafiar um cara como ele. E o Anderson me surpreendeu aos 42 anos, longe do seu auge, querer enfrentar, é claro, pelo cinturão, vale o risco, né? Mas não te surpreendeu esse desafio ao Romero? Surpreendeu. O Anderson é um cara que nunca mostrou ter medo de adversário, né? Um cara que liga pro UFC se oferecendo 2 dias de antecedência. É um cara que não tem medo, realmente. Vindo de uma cirurgia, né? Um cara que não tem medo. O Romero é uma luta muito ruim para ele, ainda mais a 1 mês de antecedência aí. Apesar de, aparentemente, o Anderson está se preparando melhor do que se preparou para as últimas lutas. Não me surpreendeu ele pedir pelo cinturão, porque a luta em si ela foi oferecida antes entre os nomes oferecidos ao Anderson, assim que o Kelvin Gastelum saiu. O Yoel Romero estava entre eles. O Yoel Romero foi um dos nomes oferecidos. Eu conversei com o empresário do Yoel Romero e ele disse que ofereceram a luta para o Anderson e o Anderson recusou, mas não valia cinturão interino. Então, aparentemente o Anderson ele quer essa luta, mas só se for por um cinturão interino. Se faria sentido ou não, né? Nesse UFC de hoje, fazia sentido, é muito relativo, mas ele está tentando, né? Se vai rolar uma disputa de cinturão interino ou não, eu não colocaria minha mão no fogo, eu apostaria que não, mas não me surpreenderia, porque assim, eu acredito que pode rolar, porque Bisping e St-Pierre estavam muito indefinido ainda. Exatamente. O UFC criou um cinturão interino do Max Holloway contra o Pettis com o José Aldo campeão e disponível para voltar a lutar. Não é que o Zé Aldo estava lesionado, o Zé Aldo tá parado lá. Se você oferecesse uma luta para ele poderia pegar. O UFC criou um cinturão interino para salvar um card. Então, não me espantaria se eles criassem um cinturão interino para essa divisão também. Até porque o Romero ganhando, já era esperado que ele fosse para o cinturão mesmo. E se o Anderson ganhar, você tem ou a possibilidade de uma revanche com o Bisping, se o Bisping ganhar do St-Pierre, ou convencer o St-Pierre a finalmente enfrentar o Anderson, né, caso ele ganhe do Bisping. Então, o vencedor da luta claramente seria o próximo a disputar o cinturão. Tá certo, Guilherme, agora vamos mudar de assunto. Se o Anderson Silva não está garantido no UFC Rio, quem acabou garantido na última semana, nesse evento de 3 de junho, foi Vitor Belfort. O Vitor, que já, depois de ser nocauteado pelo Kelvin Gastelum, ele já tinha declarado que gostaria de fazer uma última luta e que ele gostaria que essa luta acontecesse no Rio. Então o UFC anunciou que a luta de despedida do esporte do Vitor vai acontecer nesse UFC Rio contra Nate Marquardt, que é outro veterano do evento também. O que dá pra gente esperar dessa luta? Eu achei que o Nate tem aí, vamos dizer assim, meio que um número certo pro Vitor, porque ele não é uma luta muito fácil, não é aquele cara que o Vitor vai chegar e bater, mas também não é dos caras mais ameaçadores, ainda mais nessa altura da carreira dele. O que você achou? Eu achei a luta perfeita também, que o Nate Marquardt é um cara que tem uma história com o Vitor já. Eles são contemporâneos, eles lutam no UFC há muito tempo. São 2 estilos, são 2 atletas que tiveram seu auge, já disputaram o cinturão e estão naquele momento de fim de carreira já. O Vitor Belfort num fim de carreira mais claro assim, né? O Nate Marquardt, apesar de estar com muitas derrotas recentes também, está numa situação não tão complicada quanto a do Vitor, mas são estilos que... O Nate tem 4 derrotas nas últimas 6 lutas. O Vitor Belfort está vindo de 3 derrotas seguidas, né? Com 3 nocautes, né? O que complica muito mais a situação dele. Mas é uma luta interessante porque se o Vitor ele vai se aposentar, você iria colocar uma luta que ele tem chances de vencer. Então você não coloca ele contra caras como Mousasi, Jacaré,
Kelvin Gastelum, Chris Weidman, que são caras que ele entraria como um grande azarão. E você não coloca ele contra um frango, você não coloca como um cara que é óbvio que ele vai vencer, como surgiu. Eu espero que ele tenha falado em tom de piada, pedindo o CM Punk, né? Esse tipo de luta é bizonho pro próprio Vitor Belfort, com a história que tem, a lenda, se aposentar com uma luta desse nível, né? Então o Nate Marquardt é um cara que o Vitor, eu acredito que essa luta é 50-50, o Vitor tem chance de ganhar, assim como o Nate Marquardt tem. E diferente das últimas lutas do Vitor, né, que ele entrou como grande azarão. E o Vitor estaria vencendo um cara de nome, um cara que tem a história no MMA também. Exatamente, eu até escrevi sobre isso no Ganhador, eu acho que é também uma oportunidade do Vitor conseguir uma despedida digna, porque se ele ganha do Nate Marquardt vai ser um resultado minimamente expressivo, né, por tudo que ele fez na carreira dele. O Nate, como você já comentou, é um cara veterano, ele tem as qualidades dele, apesar de não estar perto do auge da carreira, mas eu acho que se o Vitor vence, ainda mais esse UFC Rio, um evento grande, e vai estar lutando em casa, na frente da família, eu acho que seria uma despedida digna se ele vence. Com certeza, o Vitor hoje é o número 10 da categoria. Acredito muito mais pelo nome dele, né, do que pelos resultados recentes. E o Nate Marquardt não está no top 15. Ele é o vitorista, não enfrentar alguém que esteja no top 15 do UFC, mas seja alguém de nome. Então eu acredito que o Nate Marquardt é o maior nome da categoria fora do top 15. Então foi a melhor escolha assim, que o UFC poderia ter dado para ele. Eu tinha pensado em caras como Chris Camose e atletas assim. Também faria até um pouco sentido, mas o Nate Marquardt achei realmente a melhor solução para enfrentar o Vitor. E o Guilherme, eu tenho a impressão de que... Tenho impressão não, é um pouco óbvio, mas eu não sei se isso chega a mudar o percurso, a direção que o UFC vai tomar. Mas me parece que a entrada do Vitor no UFC Rio meio que diminui a obrigação do Anderson permanecer nesse card, né? Você acha que pode influenciar? Você acha que o Vitor sendo garantido nesse UFC Rio diminui a necessidade ou talvez a obrigação do UFC de mantê-lo? Acho que diminui a obrigação de manter o Anderson, mas a necessidade, acho que o Anderson é um cara que sempre agrega. O problema de você ter o Anderson e o Vitor no mesmo card é que eles dois são atletas caros, né? Que a bolsa deles é muito alta e evento do UFC em pay-per-view fora dos Estados Unidos tradicionalmente não vende bem. Então não vai dar o retorno. Você fazer um card novo não daria o retorno da grana que você vai investir colocando um Vitor e um Anderson no mesmo card, né? Então você acaba aliviando um pouco a pressão popular por uma grande luta, porque você coloca o Vitor, que é muito famoso, mas mesmo assim ainda fica aquele gostinho amargo de ter tido o Anderson por um tempo e depois ele sai. Acho que o card do Rio também, ele sofre um baque, porque tem boas lutas, a Claudinha Gadelha contra a Karolina Kowalkiewicz é uma boa luta, tem a estreia do Marlon Moraes, boas lutas em termos de estilo de luta, né? Mas de nome assim, não tem ninguém que realmente venda o ingresso. Não acredito que vão ter 100 pessoas na Genesse Arena lá no Rio que vão querer, olha, eu comprei ingresso para ver o Marlon Moraes estreando no UFC. Pode até ser que tenha, mas você vai vender 1.000 ingressos, você vai vender 100 pacotes de pay-per-view nos Estados Unidos porque as pessoas querem ver o Marlon Moraes. Eu comprei para assistir o Rafael Assunção lutando. Acho que isso que pesa no fim das contas por UFC. São lutas que vão fazer você vender pay-per-view. Eu não acho que o card sem o Anderson ele perde muito desse poder de força, né? Essa força de venda. Tomara que Dana White se vire aí e consiga manter, porque por mais que eles não se enfrentem, né, o Vitor e o Anderson, pelo menos os dois no mesmo evento já seria muito grande. Bom, e agora teremos a participação de Júnior Cigano por telefone. Ele que agora é pai, o filho Bento nasceu há menos de 2 meses e já está mudando a vida do lutador. É mais uma motivação para ele conquistar o cinturão dos pesados no UFC 211 contra Stipe Miocic no dia 13 de maio em Dallas, Texas. Então vamos receber a fera. Fala, Cigano, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tudo bem, e você? Tudo certo também, Cigano. Primeiramente, muitíssimo obrigado pela sua participação nessa nossa primeira edição
do nosso podcast. E eu já começo te dando os parabéns pela chegada do seu filho, que vai ser o assunto da primeira pergunta. Eu já queria te perguntar logo como tem sido para você organizar essa preparação de uma luta tão importante com a chegada do seu filho. Você teve que ajustar alguma coisa no planejamento do seu dia? Tem sido tranquilo? Obrigado. Realmente muito tranquilo. Porque a minha esposa, Isadora, minha sogra também veio pra cá, aí podendo ajudar a gente. Então ela tem dado conta aí da maior parte do tempo que eu estou treinando, cuidando do dentro, dando atenção a ele, entendeu? Então eu posso me concentrar bem aí no treinamento. Mas é claro que sempre que eu estou na academia, seja onde for, mas não perto dele, tenho vontade de voltar logo para cá, para poder ficar com ele. Mas eu acho que é se organizar bem. E, Cigano, a gente sabe que muitos lutadores, quando eles se tornam pais, eles dizem que eles mudam de alguma forma. Mudam a forma de enxergar a carreira, dá mais motivação para lutar e defender o futuro do filho. Como é que tem sido isso para você? Você já sentiu essa mudança? Eu acho que realmente muita coisa tem mudado, principalmente comigo mesmo, sabe? Porque eu digo no sentido, eu concordo com a situação, eu realmente a chegada do é uma motivação extra muito grande, tem que ser recebido aí menos, os resultados têm que ser ótimos. E eu acho que é isso. Eu estou feliz, estou alegre, tá? Chegar em casa e poder pegar ele no colo, tem sido incrível, entendeu? Mas o que tem mudado aqui, principalmente assim, que eu sei bastante, a questão dos meus objetivos, dos meus sonhos. Muito que eu pensava antes, eu já não quero mais, já não penso mais. Os meus objetivos, eu preciso estar atrelado a todos os prioridades. Então, isso me transformado bastante, inclusive a minha própria carreira, né? No MMA, eu penso bastante como vai ser para ele, vai ser como eu vou poder ser um bom pai para ele. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quero saber se você já encarou a fralda do Bento, já trocou a fralda dele? Já encarei algumas vezes. Sobreviveu? Foi tranquilo? Funcional. Já estou fazendo até, vou começar a fazer aquele vídeo lá, indicativo pro YouTube, sabe? Como faz o neném arrotar, troca a fralda, essas unhas. Tem sido bem tranquilo, bem divertido, na verdade. Tá aprendendo, tá puxando dessa forma. Mas o comportamento ainda assim tem que ser a mal, não. Eu tá no leite, eu tava leite da mamãe, então tá tranquilo. Por enquanto ainda vai piorar, tá certo. Então, Cigano, agora falando um pouquinho da luta, você vai enfrentar o Miocic, né? E desde a primeira luta com o Miocic lutou 4 vezes, desde aquele primeiro encontro de vocês, e você só lutou 2 vezes. Então, às vezes, talvez seja natural que, por ele ter lutado mais, as pessoas tenham visto uma evolução maior nele, né? Tiveram mais oportunidade de vê-lo lutando do que você. Mas o que você diria para essas pessoas? O quão diferente vai ser o Cigano dessa revanche? Cara, eu não vou ser muito diferente, não. Eu posso ser muito diferente, não, entendeu? Assim, eu posso dizer, o Miocic conhece 50% do Cigano, entendeu? E agora eu estou preparado para dar 100% do Cigano nessa luta aí. E não tenho dúvida da minha história. As pessoas, com certeza, elas se apegam a fato que, na verdade, não faz tanta diferença, não, entendeu? O Miocic é um cara que eu respeito muito. Tem alguém que eu respeito no mundo do MMA hoje é o Miocic. É um cara, um excelente campeão. Mas é claro, só tem lugar para um no Miocic. E esse cara serei eu. Ele já lutou, ele conseguiu grandes vitórias aí. Nocautou Verdun, nocautou Alistair Overeem, mas ele não conseguiu. Entendeu? Ele tem que entender isso. O Júnior Cigano é diferente. E ele sabe, ele sabe. Dia 13 de maio, essa possibilidade, o momento do
amanhã, como eu falei, 2017 vai ser o meu ano. E vocês vão poder ver dia 17 de maio que eu estou falando. E até dando continuidade a isso que você falou, algo que tem chamado a atenção, não deveria, né? Mas hoje em dia, diante de tanta coisa que a gente vê, atletas se provocando, o que tem chamado a atenção é exatamente esse respeito mútuo entre vocês. Você acha que hoje em dia falta um pouco de respeito entre os atletas no MMA? Eu acho que isso depende muito de personalidade, né? Cada um tem sua personalidade. E assim como eu falei, eu sou um excelente cara, um cara muito legal, que é um excelente campeão também, que representa bem aquele cinturão, entendeu? Então eu só tenho que admirar as pessoas também, mas como eu disse, entendeu? Isso negócio é negócio, amizade à parte, né? Então independente de qualquer situação, a gente vai estar pronto, às vezes mais, vai ter um grande show. É um grande show, as pessoas sabem, elas sabem que elas estão esperando. Eu venho desde um treino em 2002, eu me mantive uma sequência muito boa de história e eu sempre me mantive sempre no topo do ranking. E agora que eu dei uma caída lá para fora, cara, uma coisa assim, os três que estavam na minha frente já tinham ganhado. Então, não sei o que era o Alessandro. Então, isso é tudo uma questão de ponto de vista. As pessoas esquecem rápido, às vezes não interessa muito. O que interessa é que eu sou um cara extremamente capaz de dia 13 de maio, a canção desde pesados da vida. Luciano, você falou aí que o meu Tite só conheceu 50% do seu poder. Por 50%, você conseguiu fazer uma guerra inesquecível de 5 rounds. Você acha que se você conseguir apresentar os seus 100%, essa luta vai chegar na decisão de novo ou ela acaba mais rápido? Acaba rápido. Eu tenho tudo a acontecer, como eu já falei antes. Tudo acontecer como eu tinha comentado. Antes do final do round, então, e eu vou estar comentado no resultado. Eu estou muito confiante. Eu acho que confiante faz parte. Isso é claro que a gente está sempre dentro de uma boa reflexão. Mas eu sou motivado, estou confiante, então eu acredito que eu tenho a oferecer. Entendeu? Então independente do que aconteça, considerando as habilidades do eu já assisti as nossas depois da nossa luta, muitas vezes, considerando tudo isso, eu parti diante do segundo round. No final do segundo round, ele vai ter. Maravilha, Cigano. Para a gente finalizar, queria só a sua opinião sobre um assunto que tem sido muito falado, que é a possível super luta do Conor McGregor com Floyd Mayweather. São duas perguntas simples. A primeira é se você acredita que essa luta vai acontecer. E a segunda, se o fato dele dessa possibilidade, aí vem o Anderson Silva e também fala de enfrentar Roy Jones, o José Aldo já falou. É claro que você está diante de uma disputa de cinturão, mas passa pela sua cabeça que talvez um dia realizar esse sonho que você já comentou no passado? Bem lembrado aí até. É uma questão que realmente chamado muita atenção. Se você lembrar, quando eu fui campeão, a primeira coisa que eu foi desafiar o Vladimir naquela época. Eu falei que no próprio lutaria posse condições tinha grandes condições de vencer ele. Como eu falei, eu posso mostrar qualquer um. Então em 2011, 2012, desafiei o Vladimir. Isso é claro, a capacidade de promoção que o McGregor tem. O McGregor é um cara que chama muita atenção. Ele fala, é lógico, os resultados também. Eu acredito que essa luta dele com o Floyd Mayweather envolve muito. Então eu espero que aconteça, eu acredito que vai ser positivo, pode, entendeu? Poder uma luta como vai acontecer. Não acho que o McGregor tenha muita chance, pelo pouco do boxe ele não tem tanta habilidade no boxe, ele tem poder de nocaute, uma mão pesada, pode nocautear e levar o Floyd Mayweather no nocaute. Agora o Floyd Mayweather é um grande lutador.
com certeza, né, vai ser o favorito. Mas eu quero que essa luta aconteça, torço para que ela aconteça. Eu acredito que vai ser uma forma de abrir portas para novas oportunidades. Como você falou, os próprios Silva, os próprios José Aldo, talvez fazer uma luta de voto. Mas lembrando novamente, onde os atletas não me deram tanta atenção, é lógico que eu não tinha essa poder de repercussão aí que tem o McGregor, mas isso é sonho também, né? Quero enfrentar um boxeador e se você olhar o cenário do MMA hoje, quem tem condições de vencer um boxeador hoje, trocando boxe para boxe, sou eu. Entendeu? Então eu acredito realmente nisso e espero que essa luta do McGregor digo mais, espero que o McGregor não consiga meu ego. O bom é que você já tem uma experiência que já até treinou com o Anthony Joshua, né? Se ele for o seu adversário. O Anthony Joshua foi uma experiência muito boa lá no Rio de Janeiro, que conheci ele. É um cara extremamente carismático, grande campeão, um cara grande, forte. E assim, a luta que ele fez agora foi realmente incrível, entendeu? Eu poder enfrentar um Anthony Joshua ia realmente ter um grande passo na minha carreira, a realização dos sonhos. E eu digo mais, você, como assim, caras de moto, normalmente são grandes, como o próprio Anthony Joshua, com respeito com relação a ele, ele é um cara de respeito, eu não sei dos outros que eu não conheço, mas isso não é uma coisa muito boa, mas com todo respeito a todos eles, entendeu? Eles são grandes, são fortes, mas são lentos nessa luta, entendeu? Se tem uma luta, treinar só boxe, desenvolver só o meu boxe, só aumentaria a minha velocidade. Eu me vejo nocauteando os caras, vencendo essa luta, sem sombra de. Maravilha, Cigano. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa entrevista e pela participação no nosso primeiro podcast. E muito boa sorte aí nessa fase final de preparação. Valeu, Fera. Muito obrigado a vocês. Boa sorte aí com o podcast. Então tá aí, esse foi o Júnior Cigano, projetou nocaute contra o Miocic, torceu pelo McGregor contra o Mayweather e ainda disse que os pesos pesados do boxe atual são lentos como tartaruga. Tá empolgado ou não, homem, Guilherme? Tá empolgado, né? Tem que estar perto da chance de retomar o cinturão dos pesos pesados do UFC, né? O Cigano é um cara muito, muito feliz, né? O cara tá sempre de bom humor e o prognóstico para ele é positivo, né? O cara tá há dias aí de poder retomar o cinturão que já foi dele, né? O cinturão mais prestigiado aí do UFC, dos pesos pesados. Tem que estar empolgado, é bom ouvir o Cigano assim, né? Feliz e animado por uma grande luta. Ainda mais agora, né? Virou pai, então tá feliz da vida, tá num momento interessante. A gente que conversa muito com o lutador, né? A gente sabe que quando esses caras eles têm o primeiro filho, a chegada de um herdeiro, eles mudam um pouco o lutador, né? E agora o filho do Cigano chegou há pouquíssimos meses da disputa de cinturão dele. Essa vai ser a 4ª disputa de cinturão do Cigano. Ele venceu a primeira contra o Velasquez, perdeu depois as 2 também contra o Velasquez. E agora vai reencontrar o Miocic, que ele já enfrentou em 2014. Venceu uma guerra de 5 rounds. Guilherme, depois desse tempo que se passou, o Miocic lutou 4 vezes, nocauteou todo mundo. E o Cigano lutou 2 vezes. É claro que talvez pelo Miocic ter lutado mais, a gente vê uma evolução maior no Miocic. Mas o que você espera de diferente dos dois nessa luta? Você acha que vai ser novamente uma guerra de 5 rounds? Ou você acha que dá para esperar aí um nocaute? Olha, uma guerra em si, como foi a primeira, eu acho que não vai ser porque os dois lutadores mudaram muito, né? O Miocic é um cara que tomou, nessas 4 vitórias por nocaute que ele teve, ele chegou a tomar susto, né? Knockdown contra o Overeem e tudo mais, sentou ali, mas conseguiu 4 bons nocautes. E o Cigano voltou mal, né, contra o Overeem, foi nocauteado pelo Overeem, mas
a mudança, né, nos 5 meses que separaram a luta dele com o Overeem com a luta com o Ben Rothwell foram assustadoras, assim, a diferença que ele voltou, um atleta mais cerebral, assim, mais estratégico. Ele realmente dominou o Ben Rothwell de uma maneira que impressionou bastante o Ben Rothwell, que estava voando na categoria. Mas o Cigano está muito tempo parado, né? Ele faria uma luta contra o Stefan Struve, que acabou não rolando, ofereceram ele pegar o Verdun mais de uma vez, ele aceitou, mas nunca saiu do papel. Então acho que esse tempo de inatividade pode prejudicar um pouco o Cigano, mas a evolução dos dois atletas foi muito grande. Eu acho que o Cigano evoluiu mais, no geral, indo para a América Top Team, treinando lá, evoluiu na parte de chute, que ele não era um cara que chutava muito, apesar de ter um nocaute com chute sobre o Mark Hunt, ele não era um cara que usava muito os chutes, e lá ele conseguiu evoluir bastante. Acho que o Cigano leva vantagem no quesito quem evoluiu mais, né? Tá certo, e o Cigano acabou falando aí sobre um assunto cada vez mais recorrente, né, no mundo das lutas, que são essas super lutas de lutadores de MMA que querem enfrentar astros do boxe. O assunto do momento, é claro, é o Conor McGregor contra o Floyd Mayweather, mas como eu conversei com o Cigano, isso acaba abrindo precedentes para que outros lutadores possam sonhar, né? E ele lembrou que ele, assim que ele conquistou o cinturão, ele que é um cara que tem o boxe muito reconhecido no mundo das lutas, é um trocador nato, treinado aí pelo Dória, a galera lá da Bahia, já tá sonhando, já falou aí, já até atacou, vamos dizer assim, os astros da atualidade, dizendo que eles são lentos como tartaruga. Você acha que o Cigano, independente do resultado, vencendo ou não o Miocic, você acha que ele vai ser mais um a dropar nessa onda aí de MMA versus boxe? Ficou claro pelas coisas que ele falou pra você que ele vai pedir, né? Se ele ganhar o cinturão, especialmente se ganhar o cinturão, ele vai pedir uma luta com o Klitschko, que era uma coisa que ele já pedia antes, ou com o próprio Anthony Joshua, né? Se vai sair do papel ou não, aí eu já sou mais cético, não acredito que essa história terminaria feliz para ele, eu acredito que não sairia do papel, mas ele vai pedir, acho que ficou bem claro que essa é a intenção dele, que ele será mais um a embarcar nessa nova tendência que é desafiar lutadores de boxe, né? Entrar no ringue, trocar o octógono pelo ringue. Eu queria a sua opinião. Eu tenho a impressão, às vezes eu tento entender o porquê desse fascínio entre MMA e boxe, e a minha impressão é que os lutadores de MMA tentam ligar a imagem ao boxe para tentar conseguir o dinheiro que os caras do boxe ganham, e os caras do boxe dão essa abertura porque talvez eles não tenham a mesma visibilidade que os caras do MMA. É mais ou menos por aí ou eu tô perdendo alguma coisa? Não, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, porque a visibilidade que lutadores de boxe têm se resume a Mayweather e Pacquiao, né? Não tem nenhum outro lutador de boxe que seja uma grande estrela realmente, né? Uma estrela mundial. Tem lutadores famosos, obviamente, mas estrela mundial são os dois. E o UFC hoje consegue transformar os seus campeões em atletas reconhecidos no mundo todo. Então, apesar do UFC pagar cifras menores do que os atletas de boxe geralmente ganham nessas grandes lutas. Então, acaba gerando esse interesse dos atletas do UFC em ir lá pegar um cheque maior, e os caras do boxe, confiantes que teriam a vantagem numa luta de boxe, né, o que é a tendência, né, o que é super normal, aceitarem essas lutas, porque aí roubariam um pouco do nome dos atletas do UFC para crescer também em popularidade, né? Acho que isso que busca cada lado aí, tem seu interesse em fama contra o dinheiro, né? Contra o salário. Tá certo. E você, na sua opinião, você acha que essa luta entre o McGregor e o Mayweather vai sair do papel? Já tivemos aí, cada semana a gente tem uma novidade diferente, a gente já teve um sinal de que de fato uma negociação foi iniciada, mas é aquela negociação que pode durar meses, quem sabe anos. Você acha que essa luta vai acontecer um dia? Eu acho que acontece. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ela acontece porque tem muito dinheiro envolvido. O McGregor ama dinheiro, o Mayweather também ama dinheiro, e já ficou claro que essa luta seria... É bem provável que se torne a maior venda de pay-per-view da história. Então, não faria sentido para nenhum dos dois não querer essa luta, né? Já com toda a repercussão, cada hora que um fala uma coisa, é a notícia do dia. Então, tem o apetite do público quer, o público quer assistir essa luta, principalmente o público do MMA quer assistir essa luta. Acho que o público do boxe fica um pouco
descrente ainda, fico um pouco cético, mas eu acredito que quando rolasse a luta, eles iam querer realmente assistir também. Mas não tem porquê nenhum lado envolvido não topar, né, essa luta. O Mayweather e o McGregor, né? E qual a chance do McGregor nessa luta? Cara, a chance do McGregor é baixa. Só complementando, eu acho que o único lado envolvido que pode complicar essa luta para ela acontecer é o UFC. Porque, obviamente, o UFC ele tem interesse na imagem do McGregor, né? Se o McGregor perder, isso vai arranhar um pouco. Acredito que não muito, acredito porque por ser no luta de boxe não vai arranhar muito, mas vai arranhar um pouco a imagem dele. Não sabe como que isso afetaria o futuro dele no MMA, se é que ele voltaria para MMA, né? Que vai ganhar tanto dinheiro nessa luta que poderia botar o burro na sombra e se aposentar. Então o UFC tem lá os interesses à parte nessa luta para poder tentar talvez brecar esse interesse. Mas se o McGregor tem chance de ganhar essa luta, cara, eu acredito que ele tem. Acho que a chance do McGregor é acertar um soco e nocautear o Mayweather. Acho que conforme a luta vai rolando, rounds passando, a tendência é ele ser engolido, porque o Mayweather é um mestre na defesa e no contra-ataque. Apesar do jogo do McGregor ser também um jogo muito de contra-ataque, né? Ele é muito rápido. A gente não sabe como o poder de nocaute do McGregor, como o Cigano falou mesmo, né? Ele tem um poder de nocaute que ele pode nocautear qualquer um. A gente não sabe como o poder de nocaute do McGregor vai se sustentar numa luva de boxe e não numa luva de MMA. E se é que ele vai conseguir tocar no Mayweather, né? Porque o Mayweather é tão mestre na defesa que ele não sabe se ele vai conseguir chegar perto de encostar a mão no Mayweather. Exatamente. Se acertar é lucro. Chance ele tem porque ele é um cara que bate pesado. Mas eu acho que é uma chance mínima. Eu não vou duvidar de um cara que nocauteou usado em 13 segundos. Mas a chance dele é mínima. Exatamente. E o que eu acho essa luta mais interessante é exatamente que a gente não faz ideia do que esperar. São muitas variáveis que a gente tem que colocar em consideração. E é como você falou, a gente já meio que cansou de duvidar do Conor. Cada vez que a gente duvida dele, o cara vai lá e faz algo ainda mais fantástico. É claro que é um outro mundo, é no boxe. A gente não sabe se o poder dele se mantém, já que a luva de boxe é muito maior do que a luva de MMA. A gente não sabe se ele consegue acertar o Floyd Mayweather. Ele diz que treinou boxe a vida inteira, adora publicar os vídeos treinando boxe, que é um esporte, uma modalidade que ele domina e tudo mais. Mas enfim, é aquilo que a gente vai gostar de ver. O que vai acontecer é lucro, seja para que lado for, vai ser sem dúvida nenhuma algo extraordinário de se ver. Galera do Mundo das Lutas, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Você, ouvinte, participe da nossa próxima edição. Mande sua pergunta através dos comentários no ganhador.com ou enviando através das redes sociais com a hashtag podcastganhador. Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer e uma honra ter você aqui com o nosso programa de estreia. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Coutinho. Sucesso podcast. Já certeza que vai ser um sucesso, porque você é o cara. Parabéns aí. Agora ficando na torcida para os brasileiros aí no UFC 211 que tragam essas 3 vitórias, 3 grandes vitórias, que vão garantir 2 cinturões e uma chance ao cinturão, né? Talvez, né, Podeme, né? Nunca se sabe, né? Mas é provável. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, galera, por hoje é só. Eu sou o Coutinho. Essa foi a primeira edição do podcast MMA Ganhador. E eu falo com vocês na semana que vem. Até a próxima.